sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Aleluia. Está vendo, Senhor? Para essa igreja tu és o único fiel. Viu, céus? Tu és fiel. Olha para cima, levante a sua mão direita e diga para ele: 1, 2, 3. Tu és fiel, Senhor. Palmas para Jesus. Aleluia. Oh, Alverino, Deus é fiel. Que coisa tremenda. Ah, Giovanni, Deus é fiel. Hein, baixinha? Coisa gloriosa, né? Aleluia. Eu vou pregar. Vocês acham que eu tenho juízo, irmãos? Tenho, né? Está conosco nosso querido primeiro vice-presidente da convenção, pastor Roberto Machado, que está pastoreando esse estado. O irmão dele está presidindo e ele está pastoreando. Isso é mais sério do que a presidência, meu companheiro. Ser pastor de um rebanho de pastores é coisa muito séria. E Deus me deu essa graça, e Deus te deu essa graça. Isso não é para muitos, mas aqueles que são capazes de ter esse nervo aqui do pescoço mole, fazer assim, Deus concede essa graça. Amém? Coisa boa. Nós queremos ouvir o pastor Roberto. Quem vocês querem ouvir, o pastor Roberto ou eu? Agora que eu quero ver. Agora que eu quero ver. Pastor Roberto, por favor, venha, querido. Uma salva de palmas para Jesus. Pastor Roberto, quando eu fui fazer a cirurgia de coração, que os médicos não afirmaram que eu iria retornar por causa da gravidade, da minha idade também, ele teve a graça do pastor de ficar com a minha família dentro do carro, orando por mim, enquanto eu fazia a cirurgia. Em todo o tempo. Vocês oravam em casa, a minha família orava dentro do carro junto com o pastor Roberto, e ele estava lá. E isto, meu irmão, meu amigo, ninguém apaga. A história escreve. Deus te abençoe e te recompense. Amém? Sabe ligar esse microfone, hein? Bom dia a todos, a paz do Senhor. Que prazer estar aqui nessa manhã, desfrutando de uma atmosfera cheia de graça, cheia de unção, da presença dEle, que preenche todos os espaços e que faz a gente se sentir tão bem, embora com dificuldades. Que alegria para mim estar aqui, poder abraçá-los e dizer que Deus tem sido bom conosco, tem sido bom com a nossa obra, tem sido bom com a igreja em Porto Alegre. Meu carinho a todos vocês, meu abraço amoroso
e que nessa manhã, apesar de mim, apesar da minha presença aqui, ante outros pastores com muito mais capacidade, que Deus possa nessa manhã abrir a porta da palavra e falar aos nossos corações. Sentem, por favor. Eu quero abraçar o pastor Ivo e a irmã Marlene, nossos sempre pastores nacionais do estado, embora tenham passado o cajado ao pastor Olavo e Antonella, continuam sendo os nossos pastores, hipotecando a sua experiência, seu amor, sua oração, sua fé a todos nós. Os abraço amorosamente, carinhosamente. É muito honroso para mim tê-los aqui, vê-lo aqui se recuperando, mas aqui conosco com uma dose um pouco maior de esforço, mas aqui nessa manhã, para juntos servirmos a Deus. Eu me sinto honrado em tê-lo aqui junto com a irmã Marlene. Muito obrigado. Abracei o pastor Olavo e Antonella, os pastores da igreja, e ao abraçar você, pastor Olavo, ao abraçar você, Antonella, eu abraço todos os pastores da igreja, tantos homens e tantas mulheres de Deus que Deus tem levantado, chamado para estar ao seu lado, ao lado da Antonella, como Arão, como Ur, fazendo com que essa igreja avance e cresça e ocupe em Porto Alegre o lugar que lhe é devido, que é um lugar de honra, que é um lugar de destaque, que é uma voz profética, que é uma autoridade espiritual nessa cidade. Então, obrigado, pastor Olavo, obrigado, Antonella, pelo convite. Era para ser na terça-feira, mas intempéries, e foi uma verdadeira intempérie, nos impediu de cultuarmos à noite, mas não de cultuarmos durante o dia, porque a igreja realizou todos os seus propósitos que se referiam ao segundo dia da nossa campanha. Que honra para mim estar aqui, é prazeroso para mim estar aqui. Obrigado pelo convite, me sinto muitíssimamente bem abraçado por você, pela Antonella, e por toda a igreja e por todos os pastores. Muito obrigado em nome de Jesus. Mas antes de pregar, queria chamar aqui a Rose, minha esposa, dois dos meus filhos que estão comigo aqui, o Alisson e a Alexia. Só não está aqui a Cássia, a primogênita, e o meu genro, que estão em outra atividade, mas a maior parte da minha família está aqui. A Rose, minha esposa, minha companheira de muitos anos, eram todos pequenos quando nós começamos a viajar pelo estado. A Rose os punha ainda dormindo quando saíamos muito cedo, no banco de trás do automóvel, alguns ainda de pijama. Pastor sempre expõe os filhos, né? Então isso é natural. Eles ainda dormindo de pijama no carro, e antes de chegar na cidade, a gente parava num posto de gasolina para eles fazerem o megênio, trocarem de roupa, e nós chegar nos cultos, nos seminários, e eles cresceram com isso, vivendo a igreja. A minha família, os meus filhos cresceram vivendo a igreja, e eu estou muito feliz de tê-los aqui. Eles hoje poderiam ter ficado descansando um pouquinho mais, porque levantam muito cedo, mas ontem à noite, depois do culto, eles saíram para lanchar no Outback, chique, né? E eu aguardei eles chegar em casa e disse: olha, amanhã o pai vai em Porto Alegre, a mãe vai junto, vocês querem ir? De pronto, hoje cedinho já levantaram para estar aqui. Obrigado, meu filho, por estar aqui. Sou muito feliz. Nós começamos aqui na Grande Porto Alegre há muito tempo. Fui acolhido pelo pastor Ivo e pela irmã Marlene. Moramos alguns meses aqui nos fundos, e depois fomos para Canoas e estamos lá até hoje. Obrigado por aquele acolhimento, por aquela experiência. Meus filhos cresceram. A Cássia, mais velha, já é advogada, exercendo a profissão. O Alisson se formou em Direito agora, vai fazer o exame da ordem, vai passar em nome de Jesus, mas ele está pensando em ficar um tempo no exterior. Se Deus abençoar, vai dar tudo certo. A Alexia se forma em fevereiro, mas concluiu a faculdade,
defendeu o TCC dela numa faculdade católica, no meio de alguns professores muito científicos e pouco crédulos em Deus, e ela defendeu o TCC, a influência da reforma protestante na organização dos Estados europeus, e eles precisaram ouvir de Jesus, eles precisaram ouvir de um homem como Lutero, de um homem como Calvino, eles precisaram receber um pouco da fé. Então, obrigado meu filho, obrigado minha filha, servem a Deus na igreja, são levitas da igreja, obrigado minha esposa, minha companheira, minha sócia na vida, e eu não poderia deixar de te oportunizar que desse um abraço, pois não? Os dois vão casar aqui nessa igreja. Meu pastor, tudo bem, ora falamos, ora profetizamos, assina embaixo, endosso. Maravilha. Não era essa a ideia, mas... Bom dia, a paz do Senhor, amados. É muito bom, muito gostoso estar aqui na casa do Senhor, vendo pessoas tão especiais que estão no nosso coração. Agradecer a Deus pela vida do pastor Olavo, pastor Antonella, pelo convite. Nosso querido pastor Ivo e Marlene, sempre no nosso coração. E quando eu estava vindo para cá, eu lembrando de tantas memórias que vieram até a minha mente, de longos anos atrás, quando eu cheguei aqui com 20 anos, e o Roberto com 24. E nós fomos acolhidos por vocês, como falou o Roberto. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem abençoado esta igreja a cada dia. E sentimos sempre muito acolhidos aqui. Nos sentimos sempre acolhidos. Muito obrigada, uma alegria estar aqui. Que Deus possa abençoá-los grandemente com a sua graça, com a sua bênção, com o seu poder em todas as áreas da vida de cada um de vocês. Um beijo no coração, uma alegria, um prazer estar aqui. Obrigado, Alisson, Leca, Rose, obrigado. Foi do agrado de Deus que nós estivéssemos aqui hoje pela manhã, e o Senhor sempre sabe todas as coisas, Ele conhece tudo nos seus detalhes, e eu quero pregar nessa manhã a mensagem que pregaríamos na terça-feira à noite, logo na segunda noite das nossas 12 noites de clamor para 12 meses de bênçãos. Começamos no dia 1º a respeito do Deus que é, e eu disse que o único que é o Senhor, Ele é absoluto, todos os demais que são alguma coisa, o ser alguma coisa de alguém ou de uma instituição, é absolutamente cheio de relativismos. O único que é, de forma absoluta, é o Senhor. E falamos isso na primeira noite. Na segunda noite, o Deus que envia. Na terceira noite, o Deus que vê a aflição. Mas não é um Deus que vê a aflição e não faz nada. Não é um Deus que vê a aflição e se alegra com isso, e cruza os braços diante do sofrimento em absoluto. Na quarta noite, a gente viu um Deus que tira a opressão. Se na terceira noite ele vê a aflição, na quarta ele tira a opressão. Na quinta noite vimos um Deus que prospera, que disse para o seu povo: vocês não vão sair do Egito de mãos abanando, vocês vão sair daqui ricos, vocês vão sair daqui com muitos bens, com muitas posses. E aconteceu exatamente assim. Ontem nós migramos do Antigo para o Novo Testamento, damos um passo do Antigo para o Novo, e passamos a ver o Deus Eu Sou presente no Novo Testamento, agora na figura de Jesus. Ontem descobrimos que Ele é o pão
da vida. Ele se apresentou dessa forma: eu sou o pão da vida. E lá na segunda noite, retomando então, a gente viu esse Deus que envia. E eu quero que você abra a Bíblia em Êxodo 3,15 ou acompanhe na nossa tela. Vamos ficar sentado mesmo, por favor, não precisamos levantar de novo. E não é nenhum desrespeito à palavra, muito pelo contrário. Êxodo capítulo 3, versículo 15. Deus também disse a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. Deus precisava se revelar a Moisés, e Deus se revelou a Moisés, e a gente está vendo isso dia após dia, noite após noite, desta campanha da nossa igreja em todo o Brasil. Deus então se revela para cumprir uma promessa que havia feito de não deixar o seu povo na escravidão, uma promessa que havia feito de tirar o seu povo de uma terra que a princípio os acolheu, mas que depois se voltou contra eles e os levou a um jugo, a uma escravidão. Deus se revela para dizer que tinha uma promessa, e nós, ao longo da nossa caminhada com o Senhor, nós descobrimos que o nosso Deus é um Deus que sempre cumpre aquilo que prometeu. Tanto que terminamos esse momento de louvor, que nos aproximou um pouquinho mais do céu, em outras palavras, dizendo exatamente isso, que Ele é fiel, que Ele cumpre aquilo que Ele diz que vai fazer, que Ele realiza aquilo que Ele promete. Então Deus se revela a Moisés para cumprir essa promessa de libertação, essa promessa que ela foi reiterada várias vezes. Numa delas, quando Jacó estava morrendo, Jacó chama José, e Jacó diz para José: olha, a gente está aqui, mas a gente não vai ficar a vida toda aqui. Quando Deus nos tirar daqui e nos levar o nosso povo para a terra que Ele tem prometido, vocês fiquem bem, vocês fiquem tranquilos, porque Deus vai cumprir aquilo que prometeu e vai levar-nos de volta à terra dos nossos antepassados. Passado um tempo, esse José que recebe essa promessa dos lábios do pai, ele também está na hora de partir. Ele chama os seus irmãos, ele chama a sua família, e replica essa promessa, e renova essa promessa, e diz exatamente a mesma coisa com um acréscimo, com um plus, com algo mais. Ele diz: olha, Deus vai nos tirar daqui um dia, e quando esse dia chegar, eu quero dizer uma coisa para vocês: levem os meus ossos junto com vocês, que os meus ossos sejam sepultados na terra que o Senhor nos prometeu. Diante desse quadro de promessas de Deus, diante do clamor do povo que lá no Egito estava debaixo dos seus opressores, dos seus exatores, Deus fala com Moisés numa sarça, um pequeno arbusto no Monte Horebe, que faz parte da cordilheira de montes do Sinai. Deus fala com Moisés, e Deus então, que é o Deus que envia, Ele envia Moisés para essa missão, envia Moisés para começar o cumprimento da promessa. E Moisés, como muitos de nós, alega sua incapacidade, alega sua insuficiência, alega sua falta de condições, e as razões pela qual Moisés alegou sua falta de condições foram muitas, tal qual nós, quando
o Senhor nos chama para algo, nos pede algo, nos envia para algo, nos orienta para algo, deseja cumprir determinado propósito na nossa vida, nós também elencamos a Deus, apresentamos ao Senhor uma série de situações que a nosso juízo são impeditivos. Mas o que Deus faz? Deus objeta Moisés, Deus contraria Moisés, e Deus silencia Moisés, porque aquele que envia, Ele capacita quando Ele envia. A gente está cansado de ouvir isso na igreja, é uma expressão que já se popularizou. Deus, Ele capacita a pessoa, e capacita mesmo, não há nenhuma dúvida com relação a isso. Então Deus capacita Moisés e envia, e se fizermos uma análise de todo aquele contexto, de todo aquele cenário, há anos atrás Moisés tinha precisado fugir do Egito, por um momento de lucidez, numa tentativa de ajudar os seus irmãos, ele acaba cometendo um crime e ele precisa fugir. Moisés não é bem quisto, não é bem-vindo no Egito, e quem sabe o medo falou mais alto naquela hora, e quem sabe o medo fez com que ele elencasse as suas dificuldades. Mas eu quero falar para você nessa manhã, que se Deus estiver conosco, e Deus está, se Deus estiver com você, e Deus está, se Deus estiver com a igreja, e Deus está, não existe capacidade, não existe fracasso, não existe possibilidade de insucesso, não existe possibilidade de fracasso. Ele próprio assegura na palavra dele, na Bíblia: a palavra que sai da minha boca jamais voltará para mim vazia, mas vai prosperar para aquilo que foi enviada. Obviamente que o medo é um obstáculo, e talvez o medo freou Moisés, engessou Moisés. Mas se você der um pulo comigo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7, você vai ver que tem uma promessa gloriosa para a igreja, uma promessa gloriosa para você, que Deus, Ele não deu para a igreja, que Deus não deu para o seu povo, que Deus não deu para você e para a sua família, que Deus não deu para o seu chamado, que Deus não deu para o seu ministério um espírito de medo, mas que Deus deu um espírito de amor, de poder e de domínio próprio. Você pode dizer amém por isso? Esse Deus, Ele transforma a nossa fraqueza em força. É impressionante como Deus, Ele tem uma alegria, Deus tem uma satisfação, um prazer de olhar para uma pessoa que se julga incapaz, de olhar para uma pessoa que se julga sem condições, de olhar para uma pessoa que se julga fraca, mas que tem a grandeza, que tem a força de se curvar diante dele. E parece que Deus procura pessoas assim, porque essas pessoas são as pessoas preferenciais para serem usadas pelo Senhor. Paulo destacou isso de uma forma impressionante na segunda carta à igreja de Corinto, quando Paulo, por uma questão, por uma dificuldade, por um problema, ele orava a Deus e pedia que Deus mudasse um quadro. Ele orava a Deus e pedia que Deus mudasse uma situação, mas aí Deus fala com ele e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Parece que Deus tem predileção para usar o fraco, parece que Deus tem predileção para usar aquele que se julga incapaz, e parece que Deus rejeita, parece que Deus não encontra prazer, não encontra alegria em usar aquela pessoa que se julga apta, que se julga capaz, que se julga vocacionada. Eu nunca me esqueço de uma situação, e eu estou cuidando do meu horário aqui, eu nunca me esqueço de uma situação, de um colega querido, amado,
que precisou por um tempo passar por um descanso, por um refrigério, e passado aquele período sabático na vida, no ministério, ele seria realocado e colocado em uma congregação. E na reunião de diretoria, ele estava presente. Eu me lembro que eu fiz uma pergunta a ele, e eu disse: querido, passado esse tempo, o irmão já se considera apto, capaz de voltar a assumir uma igreja? E ele disse: claro, pastor, eu estou preparado, estou pronto, estou apto, tenho condições. Acabou a reunião, e eu disse para os pastores: se essa pergunta tivesse sido feita a mim, eu diria exatamente o contrário, eu diria exatamente o oposto. Não estou preparado, não tenho condições, não tenho capacidade, não sei como fazer, mas se o Senhor for comigo, aí a coisa muda de figura. Parece que Deus, Ele olha, Ele tem uma predileção. Ele viu isso em Moisés. Moisés, quando se julga incapaz, Moisés, quando se julga sem condições, Deus diz: é de você que eu preciso, é de alguém incapaz, é de alguém sem condições, é de alguém que se julga fraco, é de alguém assim que eu preciso, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, o grande eu sou. Esse Deus que nós estamos conhecendo um pouco mais nesta campanha, mas Ele também é o Deus que enviou Moisés, a nação de Israel foi liberta, foi para a terra prometida, vieram novas necessidades, e Deus continuou enviando, para prover livramento, para prover libertação, para suprir as necessidades do seu povo. E ainda hoje, Deus continua enviando. Ainda hoje, Deus é o Deus que envia. Ainda hoje, Ele envia homens. Ainda hoje, Ele envia mulheres. Ainda hoje, Ele nos envia. No Novo Testamento, nós vamos encontrar alguns envios. No Antigo Testamento encontramos vários envios, porque Ele é o Deus que envia. Aqui tem experiências incríveis de pessoas que foram enviadas por Deus. Essa semana eu me lembrava, há muitos anos atrás eu estava orando no templo da Maceió, nosso primeiro templo em Canoas, onde o pastor Ivo e a irmã Marlene deram posse a minha Rose em 12 de março de 1989, numa manhã. Estava orando no templo, também em uma manhã, e o Senhor, o Espírito disse ao meu coração: vai em tal casa, vai em tal lar. Eu parei a oração e fui. Quando eu cheguei naquela casa, naquela família, naquele dia, uma pessoa tão amada, ela tinha decidido tirar a vida dela, e naquela hora eu cheguei, e o Senhor operou grande livramento. Ainda hoje Ele envia. Pastor Ivo e irmã Marlene conhecem muito bem. Ele envia. No Antigo Testamento está cheio de envios de Deus, profetas, reis, estadistas, mulheres, juízes, juízas, que foram seus instrumentos diante de um quadro de necessidade, que foram sua boca, que foram suas mãos, em um cenário onde a ação de Deus precisava acontecer. No Novo Testamento nós temos muitos envios, separamos 3 deles importantíssimos. O primeiro deles, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha quem viu incrível, quem viu extraordinário, marcou a história da humanidade.
A história da humanidade é uma antes dele. A história da humanidade é outra depois dele. A história da minha vida, da sua vida. Cantamos há pouco aqui, leve Jesus pelas ruas. Alisson, por que nós não temos esse louvor ainda lá em Canoas? Leve esse Jesus pelas ruas. Há pouco a gente falou nesse Jesus aqui. A sua vida é uma antes dele, e aleluia, é outra depois dele. A minha vida é uma antes dele, e é outra depois dele. Que envio incrível, que envio extraordinário. Mudou, absolutamente mudou. Mandou seu filho para nos salvar. Mas, como ele não estaria aqui fisicamente sempre, porque ele precisava reinar, porque um dia ele vai voltar, aleluia, ele precisava assumir o trono que ele deixou, para assumir forma humana, humilhando-se até a morte, e morte de cruz, disse Paulo aos Filipenses. Ele precisava reinar, ele não ia nos deixar órfãos, e ele providenciou um outro envio. Ele próprio disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Espírito da verdade. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele subiu, ele está no trono, mas ele enviou o Espírito Santo que está na igreja, que está na nossa vida. Esse Espírito Santo que foi derramado em Atos 2, mas a mesma promessa é feita em Atos 1:8, quando ele disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para quê? Já estava preparando o terceiro envio. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. E em Atos capítulo 2, aconteceu o derramar do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que enche a nossa vida. Esse Espírito Santo que a gente vê a atuação dele absoluta em Atos dos Apóstolos, e que deve ser a mesma atuação na nossa vida. Nós, como crentes, precisamos ter uma vida pautada pela ação do Espírito, dirigida pelo Espírito Santo. Eu olho para Atos, diz que crente não se encanta, né? Então não vou dizer que eu me encanto com Atos, mas eu amo Atos. Quando eu vejo a ação do Espírito Santo, ora Paulo quer pregar, e o Espírito diz: não é hora de pregar. Ora Paulo quer viajar, e o Espírito diz: não é hora de viajar. Se nós como igreja, se nós como crentes, fôssemos mais sensíveis, ouvíssemos mais o Espírito Santo de Deus, tivéssemos uma vida mais intensa, mais ativa, mais íntima com Ele, gente, muitos dos nossos equívocos, muitos dos nossos problemas, muitos dos nossos erros, muitos dos nossos desastres seriam evitados. Mas eu estou aqui nessa manhã para dizer para você que sempre é tempo. Eu estou aqui nessa manhã para dizer para você que o Espírito Santo foi enviado e ele está à sua disposição. Se você buscá-lo ardorosamente, intensamente, amorosamente. Mas não ficou apenas em 2 envios. Teve um terceiro, importantíssimo. Ele enviou a igreja, enviou os apóstolos e enviou a igreja. Em Mateus 28, ele disse, olha, 28, 18, ele disse: toda autoridade, não deixando qualquer dúvida, não deixando espaço para quaisquer questionamentos, toda autoridade me foi entregue no céu e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, e eu vou estar com vocês sempre até o fim. Aleluia! Enviou Jesus, mudou a nossa história. Enviou o Espírito Santo para nos dirigir, para nos fortalecer, para nos dar dons. E agora,
Ele enviou a igreja, Ele enviou você, para que através da sua vida, do seu testemunho, do seu trabalho, que lindo o testemunho daquela irmã, aqui, das duas irmãs, uma falando sobre o sobrinho, que se afastou e voltou, e a outra dizendo, orei, que lindo esse testemunho, orei, e agora nós sentamos juntas para adorar. Oh, que lindo isso! Que incrível a ação de Deus. Mas por que Ele faz isso? Ele faz isso quando a igreja entende o envio. Gente, o Senhor não nos chamou para nós ficarmos apenas sentados, sendo alimentados e muito bem alimentados, porque essa igreja tem um baita de um alimento. Não foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para que a gente vá. Ele nos chamou para sermos enviados dEle, para fazermos a obra dEle, para mudarmos a história. Eu costumo dizer que durante muito tempo, a igreja, ela encolheu, ela deixou de obedecer os critérios do envio. Eu me recordo um dia que eu estava no interior do estado, numa formatura de um sobrinho meu, em uma das cidades da fronteira, e mais ou menos uns 45, 50 formandos, e o crente sabe que na hora que chama o formando, tem a música, e o crente sempre tem ali um louvor, e naqueles 45, 50 formandos, eu não escutei nenhum louvor, eu escutei samba, escutei rock, escutei chamamé. Se alguém não sabe o que é chamamé, é uma música gaúcha, mas todo mundo deve saber. Escutei chamamé, escutei milonga, mas não escutei nenhum louvor. E eu perguntei ao Senhor, onde estão os jovens crentes dessa igreja, dessa cidade? Onde estão os jovens crentes dessa cidade, Senhor? A igreja parou, nós deixamos de ocupar postos que eram nossos, gente. Os desembargadores tinham que ser todos crentes lavados no sangue de Jesus. Os ministros de Estado, os ministros do STF, tinham que ser todos crentes lavados no sangue de Jesus. Só tem um lá por enquanto. Mas por que isso tudo? A igreja se encolheu. Nós paramos, esquecemos do envio, esquecemos que o Senhor disse para nós que o melhor da terra é da igreja, é do povo dele. Cheguei em Canoas, isso foi num sábado, cheguei em Canoas no domingo, ainda era o pavilhão, não tínhamos o templo, ainda era o pavilhão de madeira, e naquela noite eu fiz um apelo, eu disse, quem aqui deseja cursar uma universidade? Quem aqui deseja fazer curso superior, colagrau? Quem aqui? Foi uma multidão para frente, dali gente, ali, foi uma virada de chave na igreja em Canoas, uma virada de chave incrível. Nossos jovens começaram a sonhar com universidade, começaram a sonhar com curso superior, começaram a acreditar no envio, que o Senhor enviou para ganhar almas, mas enviou também para ocupar postos-chave. A igreja tem uma força incalculável. Como eu gosto de dizer isso para os nossos irmãos, nós, igreja, não sabemos a força que nós temos. Eu costumo dizer que a igreja é a única instituição no planeta Terra a quem foi dada a autoridade de abrir o céu e de fechar o céu. Ninguém mais tem essa autoridade, gente. Mas a igreja tem, a igreja possui essa autoridade. Que a igreja em Porto Alegre se levante cada vez mais, que a igreja no Rio Grande do Sul se levante cada vez mais, para assumir essa autoridade, para assumir esse poder, para assumir essa força, nesse nome que nós cantamos, Jesus. Eu pergunto para você nessa manhã, há nome mais poderoso do que esse? Há nome mais forte do que esse? Há nome mais incrível do que esse? A esse nome, gente, os infernos estremecem, esse nome mexe com o céu, esse nome traz a solução, esse nome faz tudo acontecer, gente. Aleluia! Ele enviou a igreja. Se conscientize desse envio,
Se conscientize dessa missão, se conscientize dessa responsabilidade. Mas para que esse Deus envia? Ele envia a gente. E aí há um equívoco de muitos. A salvação realmente é uma grande bênção. E Jesus veio para nos salvar. Mas Jesus não veio só para nos salvar. Ele veio também para nos salvar, principalmente para nos salvar. Mas não veio só para nos salvar. Ele não veio apenas para nos libertar do nosso destino, que era o inferno. Mas Ele veio para nos chamar, para que a gente frutifique. Se você for a João 15,16, o que está posto lá? E eu acho lindo demais isso aqui. Não me escolheram vocês, a mim, mas eu escolhi a vocês. Nessa manhã o Espírito Santo fala com tantas pessoas aqui, para fortalecer isso na sua vida, para ratificar isso na sua vida, para selar isso na sua vida. O Senhor escolheu você, aleluia. A gente olha para aquilo que Deus faz na nossa vida, pastor Olavo e Antonella, e a gente diz, poxa, por que Ele faz isso? Que méritos temos? O que será que Ele viu em nós? São questões que talvez a eternidade nos responda. Mas eu quero falar para você nessa manhã, o Senhor escolheu cada um de nós que estamos aqui, o Senhor escolheu você, escolheu seus filhos, escolheu sua família, com um propósito, para que você vá e frutifique, para que você vá e dê fruto, e esse fruto permaneça. E aí Jesus, ele faz um fechamento em João 15,16, e eu descubro uma coisa, que quando o crente frutifica, a oração dele tem mais, não é que a oração tenha mais poder, porque não tem oração sem poder. Às vezes a pessoa diz, agora eu vou fazer uma oração poderosa. Eu não conheço oração que não seja poderosa, mas são jargões que se estabelecem na igreja. Mas parece que a oração de quem frutifica, parece que ela mexe mais com o Senhor. A oração daquele que frutifica, porque Jesus fecha João 15,16 dizendo, olha, eu escolhi vocês, tudo bem, mas vocês têm que frutificar, e se vocês frutificar, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, o Pai vai fazer. Eu acho que quando chega lá em cima, a oração de quem frutifica, Deus diz, olha, não tem como não responder. Oh, aleluia, não tem como não responder. Vamos dar um jeito. Eu creio que quando chega lá em cima, a oração de alguém que frutifica, há uma muvuca nos céus, há um agito nos céus. Aleluia. É preciso frutificar. Nenhum de nós é chamado para estar estático, sem ação, de braços cruzados. Lembra o que disse Jesus em Mateus 7,19? Que toda árvore que não produz bons frutos tem um destino nada legal, é cortada e lançada no fogo. Lembra que até uma figueira, ela secou, porque não produziu frutos. Frutifique. Fomos chamados para frutificar. Fomos chamados também para pregar as boas novas. Esse Jesus que deve ser espalhado pelas ruas. Não me lembro de ter ouvido essa expressão antes. Jesus espalhado pelas ruas. Que coisa linda isso. Fomos chamados para pregar as boas novas, para espalhar esse Jesus pelas ruas. Lembra de Isaías capítulo 6, versículo 8. E novamente o que eu disse a princípio, Deus tem predileção pela pessoa que se julga incapaz. Deus não gosta daquele que bate no peito, mas e se julga apto, mas daquele que é incapaz. Olha Isaías capítulo 6, versículo 8. O Senhor conclama, o Senhor dá um brado: quem enviarei?
quem há de ir por nós? E o profeta diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fomos chamados para pregar as boas novas. Jesus passou essa missão, gente, para toda a igreja. Ele enviou a igreja. E por que Ele enviou? Porque Ele é o Deus que envia. Ele é o Deus que envia. Em Marcos 16:15 Ele disse: vão pelo mundo inteiro e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa convicção precisa estar arraigada em cada crente. Entendemos que é só o pastor que precisa pregar, é só a liderança da igreja, que a igreja não é responsável pelo anúncio do evangelho, que a igreja não é responsável por ganhar outras vidas, mas a igreja precisa ter essa verdade arraigada dentro de si, no seu coração, na sua alma. Fomos chamados para pregar as boas novas. Paulo entendeu tão bem isso, que ele se considerou perdido se ele não anunciasse o evangelho. Paulo disse: ai de mim, estou perdido, estou acabado, se eu não anunciar o evangelho. Pregar o evangelho, anunciar as boas novas, é o maior dever de todo aquele que foi alcançado pelo Senhor. É o maior dever de todo aquele que foi transformado pelo poder de Jesus. Obrigado. E caminhando para fechar agora, pessoal, e orarmos. Eu falo tanto sobre o cumprimento de horário, que eu não cometeria o desatino de não cumpri-lo. Para fechar, fomos chamados para libertar os cativos e prisioneiros de Satanás. Tem muita gente aprisionada pelo diabo em Porto Alegre. Tem muita gente aprisionada por Satanás no Rio Grande do Sul, no Brasil. É uma realidade. É uma realidade absurda. Mas o Senhor nos chamou e nos enviou para libertar os cativos e prisioneiros de Satanás. Esse nome liberta. A Bíblia nos ensina em Lucas 9:1 que Jesus chamou os 12, Ele lhes deu autoridade para expulsar demônios e curar doenças. Uma vez uma mulher encurvada se aproxima de Jesus, e ela tinha um espírito imundo que estava nela há 18 longos anos. O que Jesus fez? Ele libertou aquela mulher. Ele disse: filha, tu está livre. A igreja foi chamada e enviada para dizer às pessoas que no nome de Jesus elas podem ser livres. Livres do pecado, livres dos males, livres da opressão, livres de tantas e tantas mazelas. Precisamos entender que somos uma igreja que foi chamada para libertar os cativos e prisioneiros do diabo, das correntes que lhes são impostas, libertar do pecado, libertar do medo. Jesus foi um libertador nos seus dias. Os apóstolos seguiram essa sequência. Uma vez os 72 voltaram depois do envio. E qual foi a frase de impacto que eles trouxeram? Eles disseram: Senhor, até os demônios se nos submetem. Jesus tinha dado autoridade a eles para expulsar os demônios, para libertar os cativos do diabo. Paulo era usado pelo Senhor para isso também. A Bíblia nos ensina que Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo, que até lenços do seu uso pessoal eram levados e colocados sobre os enfermos, e as pessoas eram curadas, e os espíritos imundos saíam de muitos que os possuíam. Você foi chamado como igreja, nós somos chamados para anunciar as boas novas. E por fim, nós somos chamados para ser enviados, chamados para estar com Cristo, aprender de Cristo e ser enviado por Ele.
Primeiro Ele nos convida para ir até Ele. Lembra aquele convite que um dia você recebeu? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez não foi exatamente com essas palavras, mas foi isso que aconteceu naquele dia glorioso. Naquele dia que você o conheceu, que você abriu o seu coração, que você entregou a sua vida para Ele, seja num culto ou em uma célula, você levantou a mão e disse: eu quero Jesus. Ele chamou você para livrar você das suas cargas, para dar descanso a vocês. Mas depois disso, você passou a ter uma experiência pessoal com Ele, e agora Ele envia você. Vá. Talvez você não vá ter um ministério integral, mas o seu ministério não precisa ser integral para você ser enviado. No seu trabalho você é um enviado, na sua família você é um enviado, na universidade você é um enviado. Como precisamos de jovens enviados nas universidades. Aleluia. Como precisamos que amanhã os professores da universidade sejam crentes lavados no sangue de Jesus. O Senhor te envia ainda hoje, porque Ele é o Deus que envia. Esse Deus revelado nas Escrituras é o eu sou do envio. No passado enviou tantos: Noé, Abraão, Gideão, Elias, Eliseu, Isaías, muitos outros. E muitas vezes o envio tirava de um ambiente confortável, favorável, para um ambiente desconfortável e desfavorável. Mas era o processo do envio. E com Moisés, a gente aprende que nunca é tarde. Moisés tinha 80 anos. Nunca é tarde. A pessoa diz: eu sou novo demais. Não. Eu sou velho demais. Não. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. Que cada um de nós hoje, como igreja, possamos dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, porque Ele é o Deus que envia. Você pode dizer amém? Amém. Diga comigo: o meu Deus é o Deus que envia. Vamos orar, ficamos em pé agora para orarmos. Aleluia. Segure na mão de quem está ao seu lado, por favor. Ore por essa pessoa, para que ela se deixe enviar pelo Senhor, para que ela se deixe usar pelo Senhor. Ore para que ela diga: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, envia-me a mim. Levanta a tua voz e ora agora em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, a Ti honra e glória nessa manhã, força e poder, louvor, domínio e adoração. Tua presença está aqui, Senhor. Tua palavra está em nosso coração. Nós nos damos as mãos para orar uns pelos outros nesta manhã, porque entendemos de forma clara, entendemos de forma perfeita nessa manhã, que Tu, Senhor, é o Deus que envia. Caminhamos pela Tua palavra, andamos pelo Antigo, andamos pelo Novo Testamento, Senhor. Te agradecemos pelos grandes envios do Novo Testamento, Jesus, o Espírito Santo. E agora nessa manhã, como igreja, Senhor, nós queremos orar e dizer: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. O mundo precisa de Ti através de nós, Senhor. A sociedade precisa de Ti através de nós, através da igreja. E nessa manhã, Senhor, nós nos levantamos como igreja para dizer: eis-nos aqui, Senhor. Que a unção seja sobre nós, o óleo seja sobre nós, o azeite seja sobre nós, Senhor. E que Tu possa nos enviar, em nome de Jesus. É assim que nós oramos. Aleluia. Solte a mão que você segurou e levante suas duas mãos para o alto agora, em nome de Jesus.
Levante bem alto suas mãos. Você já abençoou essa pessoa. Agora diga você para o Senhor: conta comigo, Senhor, eu quero ir. Diga: Senhor, eu quero ir. Diga: Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Diga: Senhor, eu quero ser usado mais e mais. Eu quero ir, Senhor. Eu quero ser enviado, Senhor. Diga isso, reitere isso, fale isso nessa manhã. Senhor, olha para o teu povo. Senhor, olha para a tua igreja, Senhor. Olha para esse clamor nessa manhã. Clamamos a Ti, Senhor, para que Tu nos use, para que Tu nos envie, porque Tu, Senhor, é o Deus do envio. Obrigado, Senhor. Que esta unção permaneça, essa graça permaneça, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Diga comigo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Os irmãos que vão nos ajudar na ceia já podem buscar o cálice e o pão. Quem vai nos ajudar na ceia? Sobre sua família declame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Louvado seja o nome do Senhor. Que presença gloriosa do Espírito Santo nessa manhã, nesse lugar. Pastor Roberto, obrigado pela sua dupla disponibilidade de estar aqui na terça e de estar aqui hoje pela manhã. Nós sabemos, conhecemos de perto as suas tantas atividades, e às vezes eu fico pensando que Deus lhe deu uma unção de onipresença, que consegue pastorear uma igreja tão grande, como o pastor Ivan disse, um estado com tantos pastores, estar também representando a nossa convenção em tantas campanhas ao redor do estado. Que Deus renove as suas forças, restaure a sua força física. Enquanto o pastor pregava, eu estava ali em algum momento de cabeça baixa, pedindo ao Senhor que nós queríamos lhe abençoar de muitas formas, mas que se o Senhor pudesse lhe curar nessa manhã de alguns desafios físicos, seria o meu pedido dessa manhã. E se isso bater lá no céu e Deus disser assim seja, nas próximas semanas, nos próximos meses, nós ficaríamos felizes demais de tê-lo completamente restaurado, para continuar servindo o nosso estado e pastoreando tantos pastores. Uma alegria lhe ter aqui, que possamos estar ainda esse ano em outros cultos juntos, se o Senhor permitir. Obrigado, pastora Rose. Obrigado, Alisson. Obrigado, Alexia. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por virem, mesmo chegando tarde em casa, poder estar aqui com a gente nos honra muito. Os irmãos que vão nos ajudar a distribuir